bem-vindos a esse 7º encontro e vamos começar nossos trabalhos. Para a abertura oficial do 7º Encontro Estadual dos Tecnólogos, convido para subirem a este palco o presidente do Sindicato dos Tecnólogos do Estado de São Paulo, o tecnólogo José Paulo Garcia. Convido também a nossa anfitriã, professora doutora Luciana Reis Pires Kassab, diretora da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo. O presidente do 15º Congresso de Tecnologia da FATEC, professor Eduardo Roberto Domingues da Silva. O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, engenheiro Francisco Curimori. O vice-presidente da Federação das Associações de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo e presidente da Associação de Engenharia e Arquitetura de Piracicaba, o engenheiro Pedro Shigeru Katayama. O presidente da Associação Brasileira de Educação Tecnológica, o professor e tecnólogo Décio Moreira. O presidente da Associação dos Técnicos das Empresas Energéticas do Estado de São Paulo, o técnico Rubens dos Santos. Eu que vos falo, me convido, no caso, o conselheiro da Câmara Especializada de Mecânica, o tecnólogo Cláudio Buiatti, e também o meu suplente no Conselho, o tecnólogo Fernando Oliveira. Senhoras e senhores, convido a todos a ficarem em pé para ouvirem o hino nacional.
Senhoras e senhores, por um desvio meu, eu convidei o conselheiro da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, diretor financeiro do CREA, o tecnólogo Ricardo Massagiado, que eu convido nesse momento para senhoras e senhores, com a palavra o senhor presidente do Sindicato dos Tecnólogos, o senhor José Paulo Garcia, para a abertura oficial do 7º Encontro Estadual dos Tecnólogos. O 7º Encontro Estadual dos Tecnólogos. Anunciamos a presença do engenheiro agrônomo, senhor Nelson de Oliveira Mateus Júnior, diretor de Relações Institucionais do CREA. Agradecemos os cumprimentos recebidos das seguintes autoridades: o ministro da Educação, senhor Arilson Mercadante, do prefeito do município do Estado de São Paulo, senhor Fernando Haddad, do presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o senhor José Tadeu da Silva, da deputada federal, senhora Maria de Fátima Bezerra, do vereador de São Paulo, senhor José Polici Neto, e do conselheiro do Conselho Nacional de Educação, professor Francisco Aparecido Bordão. Convido para fazer o uso da palavra o presidente da Associação dos Técnicos das Empresas Energéticas do Estado de São Paulo, o técnico Rubens dos Santos. Boa noite a todas, a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso amigo Zé Paulo, irmão de muitas lutas, e cumprimentar a todos aqui. Alguns eu não conheço, mas... primeiro é o seguinte: pedir a todos que se empenham, não se afastem do sindicato, porque a luta de vocês tem muita coisa para ver, e quanto mais unido vocês estiverem, vocês só têm a ganhar. Falo isso para os técnicos que estão numa situação um pouquinho mais delicada do que vocês, junto ao sistema Confecre, mas estamos na luta aí com vocês. Parabenizo o Sindicato dos Tecnólogos por esse encontro e espero ser convidado para a próxima. Parabéns a todos. Com a palavra, o presidente da Associação Brasileira de Educação Tecnológica, ABEDUT, o tecnólogo Décio Moreira. Bom, precisa ser breve, né? Porque é muita gente para falar e nos espera aqui. O objetivo principal é a nossa palestra aí sobre oportunidades e tendências aí do mercado. Mas, de qualquer forma, é um prazer muito grande recebê-los aqui, em nome do nosso presidente Purimori, professora Luciana, diretora, que sempre nos permite, né, estar aqui discutindo essas questões que envolvem os tecnólogos. Então, muito obrigado e espero contar com vocês em todas as etapas dessa luta de nova profissão, e o tecnólogo precisa ser valorizado, e aqui nós temos pessoas que com certeza valorizam dentro daquilo que lhes é permitido. Mas, de qualquer forma, agradeço, muito obrigado pela presença de todos. E a Associação Brasileira de Educação, ela tem esse foco porque, afinal de contas, temos um início de atividade de luta dos tecnólogos aqui na FATEC São Paulo. Então, a questão educacional, formação de tecnólogo é muito importante para nós. Defender pessoas com competência e qualidade é sempre mais fácil do que defender pessoas que não têm uma boa qualificação. Muito obrigado a todos. Agora, com a palavra, o vice-presidente da FAIASP e presidente da Associação de Engenharia e Arquitetura de Piracicaba, o engenheiro Pedro Xingueiro Catarino. Boa noite a todos.
agradecer aqui o convite dos tecnólogos e que desenvolve esse trabalho sindical muito forte, o Rubão, mas eu gostaria de dar 2 recadinhos. Uma, nós teremos uma eleição para o Conselho Federal, que nós teremos uma candidatura de São Paulo nesse ano, é a modalidade da elétrica. E a nossa federação, da qual eu trago o abraço, são mais de 200 associações filiadas à federação, eu trago o abraço do Valdir Bergamini, o nosso presidente, e que a federação, juntamente com o sindicato, colocou uma chapa, Jolino Renault e o nosso amigo Martins. Essa eleição será dia 12 de novembro, eu sei que tem muita gente com CREA em dia. Mas eu gostaria, aproveitando aqui a presença do presidente Curimori, que lá no Conselho Federal, vocês tecnólogos têm um assento lá que é de direito, porque vocês também pagam anuidade e recolhem RT para o sistema. Só que nós temos pessoas lá que querem retirar a única representação dos tecnólogos lá. Ele representa todos vocês, tecnólogos, lá no plenário do CONFEA, legitimado por vocês, para estarem lutando a favor de vocês. Mas, infelizmente, tem gente que trabalha na mão contrária. Eu sou testemunha que o presidente Curimori tem defendido com muita competência, conseguindo mais aliados no Brasil para levar esse projeto avante, pró da categoria de vocês tecnólogos. Eu gostaria de parabenizar a organização do evento e um bom congresso para vocês. Muito obrigado. Agora com a palavra o presidente do CREA São Paulo, o engenheiro Francisco Curimori. Boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, parece que ninguém respondeu. Obrigado. Boa noite. Pensei que o pessoal estava dormindo já. Nem começou. Queria agradecer, Zé Paulo, pelo convite, tá? Toda a sua diretoria, você pessoalmente, que nós somos parceiros, você sabe disso, professora Luciana, parabéns pelo evento, professor Eduardo também, parabéns aí pelo 15º Congresso, meu amigo Catayama, meu amigo Rubens, mais conhecido como Rubão, meu amigo Abel, vocês repararam que é muito japonês por metro quadrado aqui, né? Meu amigo Décio Moreira, que faz parte da minha grande Garapava, próxima à República Franca, né? Ele é de Franca. E o Cláudio, que está ali como nosso conselheiro, né? Novo conselheiro do CREA São Paulo. Cumprimentar meu amigo Nelson Matheus, que é nosso diretor do CREA São Paulo também, que está aqui presente, participando e prestigiando. O Sindicato dos Tecnólogos é nosso parceiro do CREA São Paulo. Quando eu cheguei ao CREA São Paulo, cheguei com o apoio dos tecnólogos, principalmente do Sindicato dos Tecnólogos. E ali nós assumimos alguns compromissos do Sindicato dos Tecnólogos, cujos compromissos eram a favor dos tecnólogos. Não era a favor do sindicato ou a favor do CREA, era a favor dos tecnólogos. O primeiro passo, o compromisso que nós assumimos com eles, era no sentido de permitir fazer com que o sindicato pudesse ter uma sede em parceria com o CREA São Paulo. E nós fomos a campo e conseguimos. Hoje, o CREA São Paulo, juntamente com os sindicatos tecnólogos, onde é a sede deles, nós temos essa parceria que permitiu viabilizar definitivamente uma posição de um espaço físico adequado para os sindicatos tecnólogos e também para o CREA São Paulo. Também tivemos outro compromisso com relação aos conselheiros, ligados também aos sindicatos tecnólogos também, porque na minha visão é muito importante a representação da classe de vocês, do sistema CONFEA-CREA, seja lá em Brasília ou seja aqui em São Paulo. Por quê? Dentro do sistema profissional, a maneira de uma determinada categoria, Pedrão, chegou tarde, uma maneira de uma classe, tomou um chão de orelha, a maneira da classe estar sendo representada é ter voz e voto. E no sistema profissional, ter voz e voto é ser conselheiro, porque o conselheiro efetivamente tem voz e voto. Por isso que o meu amigo Katayama fez questão de falar sobre o Conselho Federal. Lá nós temos um representante, que é o conselheiro Dixon, que representa os tecnólogos do país inteiro. Eles estão tentando caçar esse mandato dele. Na minha visão, uma visão totalmente equivocada e míope, na minha visão. Aqui no estado de São Paulo, nós tínhamos um representante, que é o ABI,
que é o nosso diretor financeiro, é ele que cuida do dinheiro do CREA São Paulo, ele que manda lá na parte financeira, e o Abel é o nosso diretor, então ele representa também os sindicatos tecnólogos, e agora o reforço do Cláudio, que vai estar junto com a gente, né? E o Fernando na sua suplência. Então, dessa maneira, vocês são devidamente representados dentro do sistema, né, profissional. E quando nós assumimos esse compromisso com eles, eu assumi tranquilamente, porque tudo isso que eles tinham de compromisso não era nada pessoal ao Décio, não era nada pessoal ao Pedro, não era nada pessoal ao Zé Paulo, era uma categoria dos tecnólogos. E a minha visão é que todas as nossas classes são extremamente importantes para a sociedade brasileira. Além de ser importante para vocês mesmos, nós temos que entender que nós somos profissionais formados pela sociedade em benefício da sociedade. E com isso nós damos sustento para a nossa família. É dessa maneira. E aí o Zé Paulo, o Sindicato dos Tecnólogos e a sua diretoria, no dia a dia, luta arduamente, eu sou testemunha disso, em favor da classe de vocês. E luta, vão a Brasília, quando tiver que ir, dia e noite eles lutam. O Décio faz a mesma coisa, o Pedro a mesma coisa, o Abel a mesma coisa, e todos os membros da diretoria do sindicato. Então eu quero dar um parabéns à diretoria do sindicato por essa ação que eles fazem no dia a dia. E nós, no Brasil, nós temos que ficar muito atentos, porque nós estamos sofrendo uma mudança muito grande junto à nossa classe trabalhadora. Nós que temos nível universitário, vocês que são tecnólogos, nós também engenheiros, ou agrônomos em geral, nós representamos uma camada da sociedade que tiveram as melhores oportunidades. Nós temos nível universitário. São poucos no Brasil que têm essa possibilidade, e vocês têm essa possibilidade nesse país. Então nós temos um papel muito importante. E esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, ele é muito importante para a sociedade e para nós. Nós representamos as classes pensantes desse país. Não só nós da área da engenharia, mas todas as profissões. Recentemente, vocês estão vendo, está acontecendo nesse momento, um verdadeiro ataque às profissões dos médicos. Vocês estão acompanhando isso no dia a dia, né? Dando a impressão que o grande responsável pela falta de saúde no povo é de responsabilidade dos médicos, é pela falta dos médicos. Não é nada disso. Não é nada disso. Na realidade, é todo um jogo político que está atrás disso aí. E dentro disso, naturalmente, poderemos ser nós os próximos. Já houve um acordo bilateral entre Portugal e Brasil, onde estabeleceu uma certa facilidade para que o profissional português da área da engenharia, da arquitetura, pudesse vir ao Brasil. Amanhã também deverão ser os tecnólogos, porque exatamente nós somos uma camada pensante da sociedade. Nós somos, exatamente nós. É aí que está sendo mexido, exatamente nesse setor. Alguns anos atrás, ninguém se preocupava com o Brasil, o estrangeiro não se preocupava. Nós ficávamos sofrendo aqui com desemprego, nós ficávamos sofrendo com uma desvalorização brutal. Agora que a economia do país sofreu uma mudança muito grande, há um interesse internacional sobre o Brasil. E nós, profissionais da área tecnológica, vamos ser atacados também por isso. Eu não sou contra a vinda de profissional estrangeiro ao Brasil, mas nós temos que estabelecer regras para isso. Não pode ser esse porteira aberta tão livremente como a gente tem visto que se pretende fazer até através de medida provisória. Nós não podemos estar permitindo isso. Temos que estar muito atentos. Nós não podemos também permitir a divisão. A divisão, nós não podemos permitir, porque se quer dominar o povo, divide o povo. É a melhor maneira de dividir, de dominação é dividir. Então, os tecnólogos, como os técnicos também, assim como os níveis universitários, todos nós temos que caminhar juntos. Porque nós estamos todos no mesmo barco. Não adianta tentar remar para um lado ou outro para o outro. Nós temos que remar todos para o mesmo lado, para que nós possamos ter uma valorização profissional melhor, para que a gente possa prestar um serviço de qualidade melhor à sociedade. Então, fiquem muito atentos, sigam a orientação do sindicato, para que vocês tenham um alinhamento correto. Senão, daqui a pouco, você mesmo está propiciando a separação das nossas categorias. Recentemente, os arquitetos saíram do conselho nosso, do CREA São Paulo, eles não fazem mais parte do CREA, os arquitetos, também foi uma divisão. Na realidade, foi o enfraquecimento da classe dos arquitetos. Nós estamos lutando para continuar juntos ainda, apesar do conselho profissional ter se separado, nós temos que continuar juntos. E aí eu prego aí para vocês que são tecnólogos, continuem juntos também conosco, todos juntos, com os técnicos também, todos juntos. E o Rubens, que é representante aqui dos técnicos, ele sabe disso. Eu não tive o apoio político eleitoral dos técnicos.
Mas, no entanto, quando vieram com a proposta de tirar os técnicos do nosso plenário do CREA São Paulo, eu fui radicalmente contra a retirada dos técnicos. Porque se os técnicos participam do sistema profissional, se os técnicos são registrados conosco, se os técnicos contribuem conosco, não tem sentido nenhum eles não terem voz e voto no CREA São Paulo. E para ter voz e voto, eles têm que ter representação como conselheiro. Então, por isso que, independente das questões eleitorais, eu fui radicalmente contra a retirada dos técnicos. E lá, contrariando a orientação do Conselho Profissional, lá do Conselho Federal, eu continuo mantendo os técnicos lá junto conosco. E se vier alguma orientação no sentido de tirar os tecnólogos do plenário do CREA São Paulo, vou ser contra também. Eu sempre serei contra, porque dessa maneira nós vamos manter unido todas as nossas categorias. E isso é importante, nunca percam de vista isso, de não permitir a nossa divisão. Vamos tentar plantar a divisão entre nós. A divisão só nos enfraquece. A união, a mobilização da classe só nos fortalece. Então é importante que vocês fiquem muito atentos. Desejo a vocês um sétimo encontro maravilhoso, que eu tenho certeza que será. Desejo também ao professor o seu 10º dia de congresso. Sucesso nesse evento. E conte sempre conosco lá no CREA São Paulo. Muito obrigado, boa noite a todos. Anuncio nesse momento a presença do nosso amigo, o colega, o tecnólogo Pedro Alves. E agora, com a palavra, o professor Eduardo Roberto Domingues da Silva, presidente do 15º Congresso de Tecnologia da FATEC São Paulo. Professora Luciana, senhor José Paulo Garcia, presidente do nosso sindicato, senhor Francisco Gimone, demais autoridades aqui presentes, meus caríssimos alunos, mas colegas. Eu já disse a vocês que eu estou aqui nesse prédio há quase 43 anos, porque naquela época eu tinha um sonho. O sonho era mostrar que os profissionais nossos precisavam agir muito rapidamente para atender a toda a população. Não era para ter um título, eu sou mestre, eu sou doutor, ou eu sou só engenheiro e eu só quero ser acatado. Não era isso. Nós aprendemos porque pesquisamos e fomos ter contato com alemães e com japoneses também. O profissional de tecnologia tinha a função de resolver os problemas, e de todos, não era só alguns, todos os problemas que fossem apresentados a ele. Então a ideia, qual foi? Resumir ao máximo possível o período de estudo fora do contato com o resto da população, mas passar a exercer como se fosse não só um parceiro, mas um contribuinte para resolver os problemas que os nossos colegas, os nossos vizinhos, os nossos membros da nossa sociedade apresentassem. Então, eu sinto cada vez mais que estamos avançando. Eu fico até emocionado de receber e ouvir a palavra do nosso presidente do CREA, porque no começo, vocês não imaginam a dificuldade que era explicar para o CREA e para as outras entidades públicas ou estruturas públicas o que era o CREA e o que era a tecnologia, como que a gente podia fazer uma parceria e ter a missão de atender ao máximo a população nossa. Podia ser de favela, podia ser de bairro simples, podia ser de bairro melhor, podia ser de qualquer coisa, desde que o tecnólogo fosse encorajado a não só se preparar, mas sair à rua, buscar o trabalho para que ele fosse oferecido e que desse solução. Então, quando a gente chega e ouve, estamos cada vez mais próximos do CREA e de outras entidades que eram públicas e que ainda são de caráter público, e que agora o nosso compromisso é resolver os problemas tecnológicos, os problemas humanos e os problemas sociais de toda a nossa comunidade. É por isso que a tecnologia hoje
Não é só como foi naquela época que eu fui o inaugurador desse curso, não é só engenharia civil, nem só engenharia mecânica. Hoje a gente fala de tecnologia numa série enorme de especialidades. E vocês estão vendo que nesse congresso nós temos aulas de temas que são até assustadoramente amplos. Mas eu quero dizer, só para finalizar, que a nossa fé não vai acabar, que nós vamos continuar batalhando para que o nosso trabalho chegue a toda a população e que isso represente o fruto do nosso esforço. E vamos continuar estudando. Hoje a ciência não tem um limite. Eu não posso dizer que o curso hoje se acaba em 3, 4, 5 anos. Não dá para parar. Então o tecnólogo foi criado já com esse instrumento de raciocínio. Ele não tem limite. E se não tem limite, nós vamos chegar ao extremo. Obrigado. Agora com a palavra a professora doutora Luciana Reis Pires Kassab, diretora da Faculdade de Tecnologia de São Paulo. Prezados senhores aqui presentes, professores, funcionários, alunos, demais convidados, muito boa noite. É uma satisfação muito grande para mim poder participar desse encontro, que é um evento associado do nosso 15º Congresso de Tecnologia, um evento organizado pelo Sindicato dos Tecnólogos. Eu quero, portanto, parabenizar ambos, tanto o Sindicato dos Tecnólogos, quanto a comissão organizadora do nosso evento, presidida pelo professor Eduardo, pela iniciativa, né, e pela feliz ideia do tema da palestra, que vai abordar questões do mercado de trabalho, portanto, indo muito ao encontro da proposta desse congresso. Eu sempre digo, congresso preparado especialmente para os nossos alunos, com palestras, exposições tecnológicas, eventos associados como esse, palestras com temas sempre com enfoque que vão refletir o que o professor disse há pouco e que disse na abertura do nosso congresso, o universo multidisciplinar que é característico da FATEC São Paulo desde a sua criação há 40 anos atrás. Parabéns a todos. Muito obrigada. Agora com a palavra o presidente do Sindicato dos Tecnólogos do Estado de São Paulo, o tecnólogo José Paulo Garcia. Bom, boa noite a todos. Agradecer a todos os amigos que estão aqui. Décio, como presidente da VEDUT, Curimori, grande amigo também, presidente do CREF, professor Luciano, diretor da FATEC, professor Eduardo, também professor do 15º Congresso, presidente do Congresso, Catayama, grande amigo também, companheiro de luta também, para a FAIAS, que transmita ao Valdir nosso abraço, sempre colaborando. O Rubens, grande amigo dos técnicos da Associação dos Eletricitários, né, técnicos eletricitários. Nosso AB também, o Cláudio, 2 conselheiros nossos, diretores ou ligados ao sindicato, que nos ajudam a lutar. Hoje, só para agradecer, hoje nós temos aqui o presidente do Conselho Regional de Engenharia, que grande parte dos alunos dessa instituição são ligados diretamente, mas temos outros conselhos também, de administração, de química, então, que também tem profissionais tecnólogos, e nós, como sindicato, estamos e lutamos, ligados e lutamos por esses profissionais também. A função do sindicato é essa, é trabalhar e lutar pelo profissional, diferente dos conselhos que vêm fiscalizar os profissionais em defesa da sociedade. Essa é a função dos conselhos, e o sindicato defende o profissional. Realmente, o professor Eduardo aqui está há 40 anos, para quem é da FATEC, a minha turma foi 771, portanto fazem mais de 30 anos que nós também saímos, entramos aqui e saímos do banco escolar como vocês. E hoje lutamos para o bem desse profissional tecnológico. A nossa grande luta, como o Curimori já falou, pelo CREA, estamos sendo pressionados a sair do conselho, por não estar, de certa forma, contemplados numa lei que regulamenta a profissão de engenheiros, que é a 5.194 de 66. Imagina, uma lei bem antiga, nem atualizada pela nossa Constituição está. Então hoje é uma luta do sindicato. Estamos com o nosso projeto de lei para regulamentar a profissão de tecnólogo,
que é a 2245, desde 2007. Já tivemos, há um tempo atrás, em 94, né? Anterior, 94. Não conseguimos levar avante, agora estamos conseguindo. É uma das metas, vocês que passaram lá no stand do sindicato, é uma grande luta. Estamos fazendo uma abaixo-assinado para mostrar para os nossos deputados, onde está tramitando hoje lá na Câmara Federal, essa lei. É muito importante porque os conselhos profissionais, como eles fiscalizam profissões regulamentadas. E hoje nós não somos regulamentados. Então esse é um problema que nos aflige muito, não só na engenharia, como nas outras áreas onde nós temos os profissionais tecnólogos. Então essa é uma meta. É interessante muito as instituições se interessarem por isso, viu, professor, professora? Porque o aluno sai do banco escolar e enfrenta um mercado de trabalho ostensivo e violento, e onde as profissões mais antigas, e nós somos recentes, né, nós temos 40 e poucos anos de existência, o curso de tecnologia, contra a engenharia, por exemplo, tem 80 anos, está comemorando agora, esse final de ano. Então essa é a grande luta, né, que nós temos e que aflige a todos vocês, que não sabem, mas isso aflige a vocês diretamente no mercado de trabalho. E essa é a grande luta que nós estamos tendo para manter o nosso conselheiro no Conselho Federal de Engenharia. Estamos conseguindo, se tudo correr bem, vamos ter talvez um conselheiro na Química, estamos lutando para ter outros conselhos profissionais. Mas sobre resoluções, são atos administrativos desses conselhos. E a regulamentação é um fato muito importante para todos nós, é uma luta. Então a gente pede o apoio das instituições, porque na verdade vocês geram o egresso a partir que sai, realmente o mercado é muito, e há um sombreamento muito grande, principalmente na engenharia. Está aqui o presidente, realmente a luta, ele é parceiro, nos ajuda em muito, inclusive contra o anterior presidente, que hoje está nos atrapalhando muito no Conselho Federal, que ajudamos a colocá-lo lá. Imagine se ele não fosse amigo. Imagine só. Isso nós sofremos no mercado. Tecnólogo, já foi um ET. Nós tínhamos o sobrenome no Conselho de Engenharia, Zé Paulo Tecnólogo, Tecnólogo. Nós temos que falar que nós éramos tecnólogos. E a abreviatura era Tecnol. Então era Tecnólogo com nome de remédio. Então conseguimos até mudar isso. Então tem muita luta pela frente. Nós não estamos cansados aqui, apesar da idade, de formantes. Estamos no final de carreira, mas não estamos na área política. E deixamos nossos afazeres profissionais, a nossa vida, para dedicar a profissão ao profissional tecnólogo, como luta. Então, a esposa sabe, está ali, ela é companheira também, luta junto. E é isso que a gente pede para vocês. Sempre que tiver um movimento do sindicato, nos ajude. A simples assinatura de vocês, esse abaixo-assinado que foi colocado lá, ou no eletrônico, nos ajuda em muito. Parece uma simples atitude, mas é uma grande atitude. Nos ajuda em muito a mostrar que nós somos muito. Se vocês se interessarem, a formação, as matrículas e os formandos na área de engenharia, o maior número é de tecnólogos, se não é um dos grandes números. E mesmo assim nos colocam a parte dessa luta, nos brecando. Então, como acontece com os técnicos hoje, só para você ter uma ideia, um número inteiro, eu não vou precisar, mas 40% dos profissionais inscritos no CREA de São Paulo, ou nacional no fundo, são técnicos. E eles caçaram os mandatos dos conselheiros federais técnicos, para você ter uma ideia. E eles são 40% do sistema. Então, eles são um peso grande, e como disse aqui o Curimori, o amigo Curimori, pagam suas anuidades, e não tem voz nem voto, não pode ter, mas tem a obrigação de pagar e serem fiscalizados. Então aí o Catarina falou, o Conselho Federal, uma vaga, vai ter uma eleição lá da 12 de novembro, quem tiver o CREA e tiver em dia, poderá votar. O candidato Jolinho, que ao qual ele se referiu, nós estamos apoiando, porque nos ajuda também, e vamos precisar ter essa voz lá de apoio. Então, obrigado pela presença de vocês, a palestra daí, nós estamos tomando tempo de uma belíssima palestra do professor Léo, que é interessante para vocês, foi pensada para vocês, que é o mercado de trabalho, hoje, no século XXI, as profissões, e estamos aqui. A nossa parte nós estamos fazendo como instituição, com professores, com profissionais da área de fiscalização e para vocês.
é que está com vocês, o mercado de vocês, a cultura de vocês. E como falou o professor Eduardo, parar de estudar, jamais. Quem pensar em parar de estudar, não comece. Vai estar sempre atrasado. Obrigado a todos da mesa aqui e a vocês. E a palestra vai em seguida. Não tivesse cerimônia para anunciar. Muito obrigado por vocês. Agradecemos a todas as autoridades participantes e os convido a ocuparem assentos na plateia.